ce qui est une soirée universelle. Plus de 200 nuits des idées sont lancées dans plus de 75 pays, sur les 5 continents, de Paris à Tokyo, de Buenos Aires à New York, de Lagos à Sydney, en passant, bien sûr, par le centre du monde qu'est Brasilia ce soir. La forêt, c'est un mot bien simple pour décrire la variété des écosystèmes qu'elle recouvre. Les espaces où l'articulation entre l'homme et les autres règnes du vivant est devenue aujourd'hui un enjeu crucial, tandis que 130 millions d'hectares de forêt ont disparu dans le monde depuis 1990. La forêt, rappelle le proverbe, n'oublie pas que le manche de la hache est en bois. É uma boa hora para discutir justamente quando se avança. A pata do boi magoa o solo, o lixo sufoca, o agrotóxico toma conta da chuva e a chuva chove sobre os nossos corpos. E hoje o tema desse encontro aqui, o Ser Vivo e a Floresta, é um estar no mundo. É um estar no mundo que eu acho que a gente tem que ver com muita cautela que estar no mundo é esse. Como é que a gente pode estar fazendo isso? Eu acho que são através de ideias, através de eventos como esse, que eu costumo dizer que a fotografia ela é um passaporte para a vida. A gente não só enxerga, né, com os olhos, mas a gente enxerga com o coração, com o sentimento. Cultura não é gasto, é investimento. E as pessoas estão vendo a cultura como gasto. Se a gente olhar assim, né, um país não vai sobreviver. Mundo Hoje, preservar a floresta deixa de ser uma responsabilidade apenas dos povos indígenas. Ela é uma responsabilidade de cada um que vive nesse planeta. Porque nós estamos todos conectados. Nós vivemos numa grande aldeia global. Por que é que nós ensinamos nossas crianças a respeitar desde os pequenos animais até os maiores? É porque tudo que nós fazemos com a floresta, nós recebemos de volta. E cuidar da natureza é tão simples. Basta ter respeito, né? Que a partir do momento que respeito, que cada vez que eu tiro uma folha de uma árvore sagrada, eu tenho que pedir licença, eu tenho que rezar. Enquanto a partida estou metendo a maquininha, né? A motosserra e derrubando as árvores. Com ordem de quem? Quem manda? Para quê? Por que faz isso, se não vão replantar? Primeiro, queria agradecer a você da sua presença hoje e espero que seja uma noite especial. Donc voilà, vous le savez sans doute, le mot forêt vient du vieux latin foris, qui veut dire en dehors. Et dans l'imaginaire des gens, c'est vrai que la forêt a toujours, d'une certaine manière, référé à un espace sauvage en dehors de la civilisation. A vida é coexistência, coevolução, e já não podemos nos dar mais o luxo de dizer floresta como se fosse algo externo a nós. Ela não é meio, ou em todo caso, somos meio junto com ela.
La forêt est composée d'êtres singuliers qui communiquent les uns avec les autres et qui constituent même comme une espèce de famille. Et donc, on peut expliquer, on peut même conclure que les arbres sont des êtres sensibles et que donc couper un arbre, c'est d'une certaine manière tuer un être sensible. On peut juger d'une époque à la manière dont elle traite ses forêts. Esse embate entre a conservação da floresta de pé e a expansão do agronegócio no território amazônico, se o agronegócio avançar muito sobre a floresta, ele vai dar um tiro no pé, porque justamente vai prejudicar a própria formação de chuva, que é vital para a sustentabilidade desse negócio. Ce sont des mondes qui brûlent. C'est un cosmocide. Et c'est une politique de la terre brûlée. Et cette politique de la terre brûlée, c'est une politique de la mémoire brûlée. Realmente muito importante, sensível e necessário que a gente pense a preservação das florestas, do território sagrado também como uma manutenção de vida. E nesse sentido é necessário falar de racismo, é necessário falar de racismo epistemológico, mas também a complexidade poética, a complexidade disso enquanto imagem, enquanto dispositivo de imaginação, enquanto sugestão da criação de espaços de resistência. Nós estamos realmente num limiar de uma reflexão profunda, nós como humanidade. As árvores vão para o céu, quem vai nos salvar de nós mesmos, né? E a nossa missão maior é trazer soluções nas políticas públicas, inovações e tentar garantir que todo o sistema, União, Estados e municípios tenha um mínimo de justiça, né, entre direitos e obrigações. Se nós temos alguma chance de recuperar um lugar relevante na economia global, esse lugar passa pela exploração sustentável da floresta em pé, não só na valorização de cadeias de produtos da biodiversidade, mas nas moléculas da biodiversidade. Esse é um corredor que cruza o centro do Brasil, começa em Goiás, termina no Pará. Ele tem 2.600 quilômetros de extensão, 40 de largura e no total são cerca de 10,4 milhões de hectares, né? Ele fica no centro do agronegócio brasileiro, cruzando 7 estados. Felizmente, a legislação brasileira está do nosso lado e o Código Florestal determina que parte dessas áreas tem que ser, por lei, restauradas com vegetação nativa. Um pouco também, falando mais dos impactos da cadeia de restauração ecológica, né? Não é só plantar árvore, a gente impacta toda a economia local. E a gente quer encarar esse desafio e a gente sabe que a gente só vai conseguir com essa cultura de colaboração a nível internacional. Não temos dado a devida atenção para as relações econômicas que advêm dos impactos ambientais. A gente tem dificuldade de demonstrar para a pessoa quanto que o Brasil economiza por ter áreas protegidas, quanto que o mundo ganha por a gente proteger o Cerrado e a Amazônia. Então a gente está jogando fora uma biblioteca gigantesca que tem um grande potencial econômico. A gente poderia estar investindo nisso e tendo grandes frutos, mas não, a gente está desmatando isso.
E a gente trabalha hoje com a premissa de como a gente pode fazer a biodiversidade nativa voltar na vida das pessoas e através do sistema, não indo contra o sistema, mas funcionando dentro do sistema através, por exemplo, dos empreendimentos imobiliários que a gente vem atuando, trazendo a Mata Atlântica e o Cerrado de volta, trabalhando exclusivamente com espécies nativas. E a ideia da Floresta de Bolso é justamente como é que eu posso trazer de volta a vegetação nativa para um território tão hostil como a cidade de São Paulo, um território que os carros e a especulação imobiliária determinaram a formação da cidade em detrimento do verde. E a ideia é trazer pequenos fragmentos de florestas que pudessem conviver em harmonia com essa cidade tão grande. Et c'est ça qui est intéressant dans les projets agricoles, c'est que les couleurs les couleurs des plantes sont en constante évolution. Donc il y a une fascination pour les rapports de couleurs. C'est pas comme un tableau de peinture où les choses sont fixes, mais bien une évolution de tous les jours, quoi. Et donc là, vous voyez les capteurs de gaz. Et en dessous de cette terre, il y a 60 mètres de déchets de la ville de Montréal au Canada. Donc comment transformer un lieu détruit par l'homme en un lieu esthétiquement plus intéressant. É muito claro como as coisas vão se transformando e como ali, né? Como aqui, sabe? Que é uma árvore, mas aí tem um cacto agarrado que vira uma outra coisa, tem uma pena. Ele vai se transformando nos seres, assim, em transformação, né? Que deixa de ser só nada é uma coisa só. Se você for ver uma planta, sempre tem alguma coisa agarrada nessa planta, com uma outra flor, tem 1 milhão de coisas ali que acontecem ali. Et au fond, donc, la métamorphose, c'est ça, c'est l'expérience du fait que les corps qui nous paraissent les plus éloignés du monde, les mondes qui nous paraissent les plus disparates, en fait, sont traversés par la même vie. Em algum sentido, nós somos todos originários de lugar onde a floresta produzia vida, produziu mundo, produziu sentido. Nós escapamos disso. A maioria de nós escapou disso. Mas ainda tem gente com essa memória da floresta, vivendo dentro de lugares de floresta e com suas vidas ameaçadas. Donc pour moi, le rapport de soin à la terre chez les afrodescendants est intimement lié à l'héritage du marronnage, à l'usage libérateur de la forêt comme refuge, comme espace de camouflage, de disparition et de reconstruction de soi. O país não conseguirá organizar uma economia da floresta em pé se o país não tiver muito respeito e muita valorização com o ativismo que existe na Amazônia. A floresta depende das populações tradicionais, e as populações tradicionais, ou seja, as populações indígenas, as populações ribeirinhas, elas não têm condições de resistir aos ataques que vêm sofrendo e de elaborar projetos construtivos, não só para elas próprias, mas para o país, se não for na presença de um ativismo forte. Hoje, defender a cultura indígena de 314 povos que falam 272 línguas, ocupa 13% do território nacional, é a nossa responsabilidade defender essas florestas a custo zero. Eu acho que se a gente entrar pela porta da tecnociência, pela porta da biotecnologia, da biogenética, pela porta da biologia molecular,
A floresta é informação. E nós, como nós consideramos sempre, privilegiamos sempre a nossa maneira de conceber as coisas, a gente pensa que os xamãs são atrasados, são ignorantes, que eles não sabem de nada, mas a gente não sabe como é que eles acessam essas potências que são completamente desconhecidas por nós. A gente também é uma floresta. São bilhões de células e bactérias, né? A gente é mais bactéria do que a gente mesmo. Então, é uma grande floresta, um grande organismo, nessa simbiose toda mutualista geral, se relacionando e a gente se relacionando um com o outro, que também é gente floresta, né? Eu nasci no Rio de Janeiro, assim, é um pouquinho diferente daqui, mas aqui também tem esse excesso de vida, na minha visão. Trafigura Fundo tem uma floresta. Eu nasci no Piauí, no interior de uma cidadezinha chamada Isaías Coelho, nasci em Curral Comprido e passei toda a minha primeira infância no interior. Eu acho que isso foi muito importante para mim, porque na primeira infância eu tive uma relação interessante com as plantas. Então eu acho que isso é muito importante na minha formação como pessoa e depois como artista. Essa é uma planta que eu fiz recentemente e é uma planta de 2 metros por 2 metros. Então, quando a gente pensa em desenho ou em gravura convencional, a gente pensa numa escala convencional. Depois vem da natureza e eu fui para a Mata Atlântica um tempo e você vê que a escala é diferente. A gente não conhece a escala das árvores, a gente desconhece a natureza mesmo. Parce que tout le monde nous parle de la préservation de la biodiversité. Il faut conserver la biodiversité, il faut préserver la biodiversité, mais on ne peut préserver et on ne peut conserver que ce que l'on connaît. Et il est important de comprendre que tant que nous n'avons pas décrit et tant que nous n'avons pas nommé, toutes ces espèces qui nous entourent n'existent pas. Le problème, c'est qu'on ne peut pas, à mon avis, raisonner sur le monde vivant comme un monde cerné, géré, vu par des frontières géopolitiques. La Terre, c'est un tout. La fonte de la banquise affectera les forêts tropicales du bassin du Congo, par exemple. Les incendies actuels en Australie ont un impact sur l'Indonésie. Donc tout ce monde-là est en connexion. Mas é que essa mudança que acontece no campo de ação de cada um de nós, ela ainda não é percebida como uma reação à brutal destruição que está sendo feita daquilo que nós podemos entender que é o comum. O ar que nós respiramos, a gente pode considerar que é um comum? O que nós estamos fazendo quando danam o ar que é o comum? A crise ambiental que nós estamos atravessando se deve, em parte, a esse nosso modo de enxergar as coisas. Por isso, eu acho que as reuniões do clima precisam que todas as criaturas que povoam o nosso mundo estejam representadas, não só os 195 países. A gente precisa ter quem fale em nome da atmosfera, a gente precisa ter quem fale em nome da floresta, quem fale em nome das plantas, dos bichos. Poderiam dar, né, esse poder para o povo indígena cuidar disso, né? Que existe outro povo que entenda mais da mata do que o nosso povo indígena. Nessa defesa da Amazônia, das culturas amazônicas, estamos todos políticos, indígenas, pesquisadores, na mesma linha de frente. Decolonizar a nossa maneira de pensar. Não pensar como o pesquisador e o indígena, mas pensar em comum. E isso é super difícil porque ninguém nos aprendia a pensar dessa maneira. Então,
os que nos aprendem a pensar assim são os colaboradores indígenas que temos agora. Mas eles também têm que aprender a pensar, a decolonizar o pesquisador. Exatamente. A palavra é descolonizar. Então o colonizador continua aí daí colocando muita soja, provocando muita devastação, muita especulação de terra, muita miséria do país. E isso é muito ruim para meu povo. Eu sou brasileiro. Mas sou brasileiro de última classe, dentro do meu país, invisível. Isso é um racismo, um autorracismo que a gente tem e que a gente precisa curar. E eu acho que o princípio é a educação. Essa doença que está acontecendo, que está matando floresta, queimando floresta, é parte disso. Nós temos que ter muita educação, muito amor ao nosso povo. É isso que eu penso. É assim que eu vou fazer. É que eu vivo na mata enterrada, na areia de pé no chão. É que eu vivo na mata enterrada, na areia de pé no chão. É que eu vivo na mata enterrada, na areia de pé no chão. Eu moro numa floresta, só vejo os passos cantar. Vocês. Eu moro numa floresta, só vejo os passos cantar. Eu moro numa lagoa, só vejo os peixes nadar. Eu moro numa lagoa, só vejo os peixes nadar. Moro perto de uma duna que alimenta na lagoa. Moro perto de uma duna que alimenta na lagoa. Moro perto de um lago que ele sangra para o mar. Moro perto de um lago que ele sangra para o mar. É que eu vivo na mata enterrada, na areia de pé no chão. É que eu vivo na mata enterrada, na areia de pé no chão. É que eu vivo na mata enterrada, na areia de pé no chão. É que eu vivo na mata enterrada, na areia de pé no chão.